Evidência de volta e com uma pergunta. Você já se notou várias vezes agindo por impulso, falando coisas sem pensar e depois se arrepender daquilo que falou? Depois pensar, eu poderia ter falado de forma diferente? Ou seja, faltou um pouquinho de inteligência emocional. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa Evidência. Eu estou com a Life Coach Edna Esmeraldino. Life Coach, a gente poderia dizer, uma psicóloga da vida, que ajuda as pessoas a se redescobrirem, Edna. Exatamente. Eu não digo até se redescobrirem, mas se desenvolverem. Ser uma versão melhor de si mesmo. Olha só, e quando eu falo em inteligência emocional, tem muito a ver com isso. A pessoa ser um pouquinho mais inteligente naquilo que está fazendo. Exatamente. Aí as pessoas pensam que inteligência vem do cognitivo, né? Mas não. Inteligência para pensar, refletir e depois agir. Porque uma pessoa que não tem inteligência emocional, eu citei agora, muitas vezes pode até ter razão naquilo que ela está colocando. Porém, ela perde a razão da forma como ela coloca. Tem muito a ver com isso. Exatamente. Totalmente. Você resumiu muito bem, é exatamente isso. Então, ter inteligência emocional é ter a capacidade de primeiro pensar, refletir, depois agir. Isso pode ser feito em segundos. Dá a impressão de que, mas eu preciso responder agora, daqui a 5 minutos. Então usa 1 minutinho, pensa, reflete, depois fala. Agora sim, isso é muito fácil, na teoria. Agora na prática, quando tá o calor da emoção, é difícil a gente segurar. Como desenvolver isso, como melhorar isso, porque todo mundo sabe que se pensar antes daquilo que vai falar, realmente a pessoa vai fazer aquilo de forma diferente e de forma muito melhor. É pensando sempre no resultado, né? Se você for agir diretamente, pode parecer difícil, mas pensa qual é o resultado. Lembra de tudo que tu já fez na vida, que tu usou a emoção, qual foi o resultado? 90% não nos agradou, poderia ter sido melhor, mesmo quando positivo, poderia ter sido melhor. Então pensa no resultado. Para que o resultado seja 100% ou no mínimo 98%, eu preciso primeiro pensar, refletir e depois agir. Controlar a emoção. Então, assim, uma pessoa, digamos assim, está naquele calor da emoção, ela deveria pensar antes de falar aquilo que ela está pensando realmente, que na hora do impulso vai falar algo errado. Então, o ideal talvez seria, muitas vezes, a pessoa dizer, espera um minutinho, deixa eu pensar um pouco. Exatamente. Ou se não quer entregar o jogo, né, vou tomar um copinho de água e já volto. E sai. No início é um pouco mais difícil você ter essa atitude. Depois ele acaba ficando no piloto automático e tu faz isso sem nem perceber, porque já se torna um hábito. Tudo que nós somos hoje nós aprendemos, né? A gente não nasceu pronto, a gente foi condicionado, educado pela família, pela sociedade a nos comportarmos de determinada forma. Então eu costumo dizer, se a gente conseguiu se estragar, a gente consegue se consertar, né? Fui eu que resolvi agir pela emoção. Então eu consigo decidir agir pela razão, posso usar a emoção, porque todos nós temos e devemos usar a emoção, né? Somos seres humanos, temos coração, temos sentimento, mas devemos usar os dois lados do cérebro. O direito é emoção e o esquerdo é razão. Então damos uma equilibrada e o resultado sai sempre mais agradável. Bom, então vamos passar dicas fundamentais. Essa que eu citei agora. Espera um minutinho, vai tomar um copo d'água, se não dá naquele momento, ou deixa eu pensar um pouquinho antes, seria uma dica importante. O que mais, Edna? Hoje nós temos várias ferramentas, né, que a gente utiliza dentro do próprio coaching, mas para quem não tem talvez acesso a isso, a internet. Começa a ler livros de autoajuda, tem vários links também, videozinhos no YouTube de coisas que você vai... Tudo começa pela consciência. Primeiro eu preciso criar uma consciência de que eu quero e preciso mudar, né? Me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Então começa a buscar informações. Tudo que nós somos hoje é porque alguém ensinou para nós e nós compramos a ideia. E eu acabei, no colégio me ensinaram que escrever era bom porque ia me ajudar na minha comunicação futuramente. Então eu posso mudar isso, né? Posso buscar novos conhecimentos e fazer algumas alterações em coisas que não me agradam. E aí assim, quem tem essa inteligência emocional, quem consegue não agir por impulso, pensar antes de falar, pensar antes de se expressar,
essa pessoa vai se dar bem não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, Edna. Vamos dar alguns exemplos, por exemplo, profissional e pessoal. Profissional, um profissional que tem inteligência emocional, um chefe, ele tem várias pessoas para coordenar. Se ele não tem inteligência emocional, quando o resultado de um funcionário não sai da maneira que ele quer, se ele é todo desregulado, descompensado, ele vai demitir essa pessoa, ele vai dar uma bronca e depois vai acabar tendo problemas com esse funcionário, criando um clima ruim. O chefe que tem inteligência emocional, ele vai pensar, se colocar no lugar do outro, usar a empatia, né? Que a maioria das pessoas não tem o hábito de fazer isso. Por exemplo, se eu me coloco no lugar do meu funcionário, de repente esse funcionário tem problemas em casa, com a família, ele agiu ali de uma maneira errada, mas se eu me coloco no lugar dele, eu consigo entendê-lo. Então fica mais fácil eu controlar a minha maneira de agir com ele. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Uma boa dica também. Né? E pro lado pessoal a mesma coisa, né? A maioria dos coaches que entram no meu consultório acabam tendo problemas em casa. E aí sempre a culpa nunca é minha, é sempre do outro. É meu esposo, é meu filho não me entende. Se o teu filho não te entende, você está falando uma linguagem que ele não está entendendo. Então para de tentar mudá-lo e mude a você, mude a tua forma de se comunicar com ele. A pessoa que não tem inteligência emocional, isso realmente é outra dica que a gente pode deixar aí. A pessoa que não tem, normalmente pensa assim, o problema não tá comigo, tá com ele. Quando você pensa muito assim, epa, peraí, acendeu a luzinha vermelha. Alguma coisa tá errada, Edna. Exatamente, exatamente. Tudo partindo deste princípio, buscar para si, eu chamo isso de autorresponsabilidade. Saber que o resultado da vida que eu tenho, a culpa não é da minha mãe, a culpa não é do meu pai, a culpa não é de Deus, porque o mesmo sol que brilha na tua casa, brilha na minha. A chuva que molha o teu carro, molha o meu. Né? Se as condições são iguais para todos, por que às vezes a grama do vizinho é mais verde que a minha? Né? Esses dias até ouvi uma boa colocação, de repente a dele é de plástico, é artificial, pode até ser, mas eu preciso mudar a minha forma de ver as coisas, puxar a responsabilidade para mim. Se o resultado, se a minha vida não está do jeito que eu quero, a responsabilidade é minha, ou por omissão ou por ação. Às vezes eu estou agindo errado e às vezes eu não estou agindo. Então o que é que está faltando? E procurar ter um equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra-chave de quem é inteligente emocionalmente. Emocionalmente, com certeza, o equilíbrio, né? Ninguém é 100%, mas a gente pode chegar a um 98%. Sendo 8, já tá de bom tamanho. E às vezes a pessoa até é equilibrada, ela até tá falando a coisa certa na hora do impulso, mas de qualquer forma, pensar antes de falar, antes de reagir, sempre é uma boa, sempre ele cai bem. Sempre, sempre. Se eu pudesse falar 3 palavrinhas para que as pessoas decorem, pensar, porque só pensar, né? Todo mundo pensa. Refletir e aí depois agir. Se a gente aprende esses 3, já é um bom começo. E aí vai ter a inteligência emocional. Com certeza, com certeza. Edna, muito legal. Isso aí realmente eu acho que vale, é uma lição de vida para todos que estão nos assistindo. Vale rever essa reportagem para colocar isso na cabeça, porque fazer com que o consciente vire subconsciente, aquilo vire automático na sua vida, né? E realmente desenvolva essa inteligência emocional. Tem muitos assuntos aí pra gente falar com sobre certeza. Coach Life, né? A pessoa que realmente sabe um pouquinho mais se desenvolver melhor e tirar o melhor de si mesmo. Agradeço imensamente a sua participação aqui conosco no programa Evidência. Obrigada. Obrigada. Tem aí o site dela para você que quiser mais informações. Agora, um breve intervalinho comercial. No próximo bloco eu retorno, lógico, sempre com mais informações, mais atrações para você. Até já!